capacitados que possa de forma clara passar algum conhecimento. O assunto de hoje é de suma importância, porque planejamento é tudo na vida. Na administração hospitalar, na administração das empresas, no modo geral, até na vida pessoal de cada um de nós, o planejamento é essencial. E cremos que o Dr. Fernando vai passar boas dicas, boas informações aos usuários, e que se aproveitem, usufruem desse conhecimento, tem prazer, satisfação de proporcionar a todos. Certo? Vou deixar a apresentação do Dr. Fernando, o currículo dele, vou deixar para ele mesmo fazer, porque senão eu posso me confundir, vou esquecer alguma coisa e ele fala com mais tranquilidade, tá bom? Boa reunião a todos nós. Muito obrigado, um abraço. O currículo do Dr. Fernando, um abraço. O currículo do Dr. Fernando é bem extenso, eu estava até lendo, né? Quando o pessoal me enviou, a gente resumiu, mas era muita coisa, né? Então eu vou deixar também, Dr. Fernando, se apresente, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Legal, bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou colocar aqui minha apresentação, que aí já fala um pouquinho de mim e a gente conversa melhor. Só um momentinho, compartilhando aqui, vocês me digam se eu acho que vocês precisam liberar para que eu apresente aqui. Vou colocar como, acho que co-host, alguma coisa assim. Acho que agora foi. Vamos lá, só me digam se vocês estão vendo a minha tela. E a partir do momento que eu estou vendo a minha tela aqui, eu não consigo ver todos vocês, né? Seria interessante até depois vocês abrirem um pouquinho para a gente conhecer, ver a carinha de todos aí, ver quem está. A Juliana apareceu por aí. Legal, vamos lá. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom dia. Estamos falando um pouquinho de mim, pessoal. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico em saúde, né? Eu sou médico, sou cirurgião geral, fiz homeopatia, então se nunca vocês conheceram um médico cirurgião homeopata, estão vendo aqui agora, pela primeira vez. Eu acabei também fazendo administração em saúde, lá nos anos 2000, e desde então eu comecei a empreender, né? Eu empreendi vários negócios de saúde, foram 4 no total. Passei por muitos processos de fusão, aquisição, investimentos, né? E trabalhei como consultor muitos anos da minha vida e executivo em alguns planos de saúde, serviços hospitalares. E atualmente eu sou professor lá da FGV, da MBA de saúde, professor também da Harvard Med School em transformação digital e sou CEO da MAAT, que é uma empresa de consultoria em saúde, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, né? Só que toda vez que a gente fala de planejamento, a gente precisa primeiro passar pelo cenário, sabe? Eu gosto de passar pelo cenário da saúde, o que está acontecendo atualmente, o que pode modificar, né, a saúde nos próximos anos, e com base nisso a gente vai seguindo e tendo um desenvolvimento aí. Então eu vou passar por, basicamente, aqui 6 passos, tá? Então a gente vai falar de cenários, por que planejar, quais os passos práticos, melhores metodologias, vamos fazer um exercíciozinho de futurologia rápido, e a gente encerra ali com qual tipo de metodologia é melhor para cada momento, tá legal? E eu deixo aberto para quem quiser perguntar, quem quiser comentar, fiquem à vontade aí de enfim, levantarem a mãozinha ou se apresentarem e perguntarem, e a gente vai discutindo no meio do caminho, tá? Eu sei que o tempo é curto, então eu tenho acesas de uma certa velocidade, se vocês acharem que eu estou muito rápido, vocês me peçam para segurar um pouquinho, tá legal? Então, fazendo aquele breve cenário aí do mercado de saúde, né, e tirando uma fotografia da saúde brasileira, a gente começa apresentando aqui o que é a saúde brasileira, né? Então, a gente tem hoje aí 210, 220 milhões de habitantes no Brasil, né? Desses habitantes, 75% usam o SUS, então 170 milhões de pessoas quase que dependem exclusivamente do SUS, e 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde privados, né? Nós temos mais de 300 mil estabelecimentos de saúde, 7 mil hospitais, 500 mil de leitos no Brasil, sendo que 70% disso está no privado e 30% no público, né? Você vê que é uma inversão da quantidade de pessoas que estão no público e que estão no privado. Nós temos uma expectativa média de vida do brasileiro de 75 anos, né? Lógico que a mulher vive mais que o homem, sempre foi assim, né? O Brasil é o 8º maior mercado de saúde do mundo,
nós investimos hoje 9% do PIB, sendo que 4% iniciativa governamental e 5% iniciativa privada, né? Então, o nosso governo hoje investe 4% do PIB em saúde. Nós temos quase 1 milhão de enfermeiros, 500 mil de médicos ativos no Brasil, 25% da população, como eu disse, tem planos de saúde e mais de 20 mil laboratórios no Brasil. Então, essa é uma fotografia do cenário brasileiro em questões de saúde, né? E o que vem acontecendo? A gente nota que, apesar de nós termos muitos recursos hospitalares, laboratórios, médicos, como a gente mostrou, existe uma desigualdade muito grande, né, no nosso país, sendo que a maior parte dos recursos médicos, hospitalares, laboratoriais, enfim, estão na região sul e sudeste, né, como a gente pode ver no mapinha da esquerda aqui. Então, se você somar sul e sudeste, nós temos aí mais de 60% dos recursos em saúde no Brasil. E quando a gente olha para a região norte e centro-oeste, a gente vê uma deficiência desses recursos, né? Isso acontece em todos os níveis, como eu falei, desde profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, gestores em saúde, hospitais, laboratórios e tudo mais, né? Na figura da direita, a gente vê a distribuição de médicos, né, no país, e também é bastante desigual, né? Quando a gente olha aqui, a razão, né, da divisão do número de médicos pela população ali, por cada 1.000 habitantes, a gente nota que na região sudeste nós temos ali 3,39 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto que na região norte a gente tem 1,45. Então, isso evidencia bastante essa desigualdade que eu estou comentando com vocês, tá? Isso traz uma série de assimetrias e problemas para o nosso país, né? Muitas pessoas falam, então temos que pagar melhor o médico para ele ir para a região norte, temos que trazer médico de fora. Não, essas coisas podem resolver pontualmente, mas não resolvem a médio e longo prazo, porque esses profissionais, eles ganham bem por um certo tempo e depois eles vão embora, né? Eles abandonam esses postos de trabalho. O que faz esses profissionais, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, médicos profissionais da área da saúde, permanecerem no local, é que aquele local tenha condições de sobrevivência, né? Então, para que a gente retenha bons profissionais de saúde, a gente precisa também ter boas condições de moradia, escolas boas para que os filhos desses profissionais possam estudar, áreas de lazer, universidades, segurança, toda a parte de saneamento, energia, enfim. Então, a gente tem que pensar em reestruturar melhor as nossas cidades, e com isso a gente consegue levar profissionais para todos os cantos do Brasil. A gente fazer uma ação pontual de pagar bem um médico, ou de trazer um médico de fora, isso resolve por alguns meses, mas logo depois, na sequência, nós temos um grande problema, que é reter esse médico na região, ok? Como eu disse, o Brasil é o 8º mercado de saúde do mundo, né? Em termos de volume financeiro. Ele movimentou mais de 320 bi em 2021, isso vem crescendo para 22 e 23. Mesmo nos períodos de pandemia, a gente teve um aumento ali de 19 para 20, de 20 para 21, na ordem ali maior que 10%, né? 13, 21% de um ano para o outro. E o que vem regendo o nosso cenário de saúde nos últimos anos são uma série de drivers, né, que a gente chama, que são os motivadores, né? Então, algumas coisas vêm mudando a cada ano e vêm fazendo com que a saúde como um todo tenha que se adaptar a esses drivers, né? Como o envelhecimento da população. A saúde, ela é bastante fragmentada no nosso país, como eu mostrei ali nos mapinhas, muito desigual, e ela vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, um processo de consolidação. O que é isso? Muitos grupos se unindo, fazendo fusões, aquisições, entrada de capital estrangeiro, fazendo uma série de junções de hospitais ou junções de clínicas, de laboratórios, de serviços médicos, e isso vem trazendo uma grande consolidação e também bastante investimento para o setor. O número de leitos no Brasil ainda é pequeno em relação ao necessário, sendo que a maior parte desses leitos estão na iniciativa privada, né? Faltam muitos leitos públicos. Existe muita inovação e um crescimento tecnológico bastante acelerado, né, no país nos últimos anos, e também a gente nota um baixo investimento em pesquisas, né? A gente importa pesquisas do mundo hoje. Os nossos grandes cérebros,
e grandes estudiosos acabam se formando aqui e indo trabalhar em outros países, como Estados Unidos, Europa, Ásia e assim por diante, né? A gente vem buscando cada vez mais profissionais mais qualificados, e quando a gente fala qualificados, não são profissionais apenas técnicos, são profissionais que entendem também de tecnologia, que entendem de gestão, de indicadores, de metas, né? Não é mais aquele profissional só que se formou e atua num campo técnico, né? E a gente vem buscando também cada vez melhorar os serviços de saúde para uma melhor experiência do paciente. Nós vamos falar um pouquinho de algumas dessas coisas mais em detalhes, e a gente vê grandes perspectivas para o setor de saúde. A gente acha que o setor de saúde vai crescer muito ainda nos próximos anos. E uma coisa que vem atrapalhando um pouco esses investimentos, principalmente pós-pandemia e pós-guerra Ucrânia, é a grande inflação no mundo, que vem crescendo exponencialmente, e os países têm que, às vezes, aumentar a taxa de juros e tudo mais para controlar, e isso reduz um pouco o investimento em todos os setores, inclusive na área da saúde. Tá? Então, feito esse breve resuminho, vamos a alguns detalhes aqui mais específicos. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer comentar alguma coisa, perguntar? Fiquem à vontade, tá? Então, algumas coisas que vêm acontecendo no Brasil e que eu acho legal mostrar em números, em gráficos, em tabelas, em imagens para fixar, para a gente poder pensar no nosso planejamento, tá? Então, a gente vem tendo uma evolução etária, onde cada vez mais as pessoas vivem mais tempo e a natalidade vem diminuindo. Então, a gente vem tendo cada vez menos nascimentos e as pessoas vivendo mais. Então, antigamente, a nossa pirâmide etária era uma pirâmide mesmo, né? Quando a gente olha aqui no gráfico de cima, no censo de 1940, a curva preta, a gente era uma pirâmide mesmo, bem pontuda, né? E ao longo dos anos, das décadas 70, 80, 90, 2000, e a projeção para 2050 é que a gente deixe de ser uma piramidezinha para se tornar um barrilzinho em termos etários. Ou seja, pouca gente nascendo e muita gente vivendo lá para cima. Essa mudança etária traz uma série de problemas na área da saúde, né? Que a gente já falou, o envelhecimento, a mudança das características das doenças das pessoas, né? Então, isso traz uma série de cargas e isso impacta muito nessa questão aqui que eu trago como o X da questão. Hoje, atualmente, se você olhar em 2020 aqui nesse gráfico, nós temos ao redor de 10% de pessoas idosas acima de 65 anos no Brasil, e nós temos ao redor de 20% de pessoas jovens, abaixo de 14 anos. O que está acontecendo é que está reduzindo muito o número de pessoas jovens e está aumentando muito o número de pessoas idosas. E a gente prevê um cruzamento dessas curvas lá para 2040, 2038, 40. Né? E o que isso muda? Isso muda radicalmente, porque se a gente olhar em 2055, por exemplo, 54, nós vamos ter completamente invertido isso. Nós vamos ter 22% de pessoas acima de 65 anos e menos de 15% de pessoas abaixo de 14. Né? E todos os sistemas, tanto público e privado no nosso país, se pautam na seguinte premissa, de que muitas pessoas saudáveis, elas sustentam poucas pessoas doentes. E como a gente vai começar a ter uma quantidade de pessoas mais envelhecidas, com maior idade, nós vamos ter mais pessoas com uma carga de doenças muito maior. Enquanto que na juventude, abaixo de 14 anos, a gente também tem uma série de doenças mais fáceis de se tratar, mais baratas de se conduzir, de se tratar. Na velhice, na idade maior, a gente tem uma carga maior de doenças com um custo maior também de tratamento. Então, é aquela máxima, né? O Brasil, ele vai ficar velho antes de ficar rico. A gente não teve tempo de sair do subdesenvolvimento do país do terceiro mundo, né? Dos países em desenvolvimento, para ser um país desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma carga etária, uma situação etária no país, de país rico, mas sem ser rico. Então, isso vai trazer um impacto gigante, tanto no setor público quanto no setor privado de saúde nos próximos anos. Tá? Então, isso é uma coisa que todos têm que estar muito atentos. Por quê? Porque isso traz uma transição demográfica, aquilo que a gente já falou, reduzir a natalidade, reduz mortalidade, as pessoas envelhecem, aumenta a expectativa de vida, aumenta o número de mulheres, porque mais mulheres vivem mais do que homens, né? Geralmente porque as mulheres começam
se tratar mais cedo, fazer prevenção mais cedo. Elas começam na adolescência, o homem começa lá nos 50 anos. E aumento da população urbana e diminuição do analfabetismo, né? Deixando de ser pirâmide para ser barrilzinho. E isso traz uma transição epidemiológica. Reduzem as doenças infecciosas, inflamatórias, e aumentam doenças crônicas e metabólicas. Ou seja, a gente sai da dor de barriga, diarreia, para ir para doenças tipo diabetes, doenças crônicas, pulmonares, que trazem uma carga muito mais custosa para os sistemas de saúde, né? Então, existe uma alteração da morbidade e também da mortalidade da população. A gente vai ter muito mais AVCs, infartos, diabetes, obesidade, do que acidente de trânsito, doenças infecciosas, diarreia, desidratação, que muitas vezes a gente consegue tratar de uma forma mais fácil, rápida e menos custosa. Ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Diante disso, também, a gente vem notando uma mudança no modelo de assistência, né? De uns anos para cá, a gente percebeu que o ator principal, né, nesse cenário é o paciente. E a gente começa a colocar em todos os gráficos o paciente no centro e colocando todos os recursos de saúde ao redor dele. Então, ao bem próximo dele, recursos que ele pode obter na sociedade, de apoio da família, dos amigos, das instituições onde ele trabalha, né, da parte religiosa, financeira. Então, são recursos ali que o indivíduo tem ao seu redor. Numa esfera um pouco mais externa, ele já começa a ter recursos de bem-estar, de lidar com as suas doenças, e aí, a partir do momento, tem uma outra esfera que entram diagnósticos, percepções, consultas, educação em saúde, até uma esfera mais externa, onde ele tem ali recursos hospitalares, recursos mais técnicos e mais caros em saúde. Então, esse é um modelo que cada vez vem sendo mais utilizado no mundo afora, onde você coloca o paciente no centro e a gente vai estruturando todos os recursos de saúde em esferas ao redor do paciente, tá? Isso faz todo sentido nesse modelo onde a gente vai ter mais envelhecimento, onde a gente tem poucos recursos no país e a gente tem que estruturar melhor a nossa saúde. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho de planejamento, como os serviços hospitalares talvez comecem a precisar pensar daqui para frente, né? A gente está tendo uma mudança de perfil das pessoas, né? Por quê? Porque, apesar da população estar envelhecendo, a gente vem trazendo também uma população jovem, uma nova geração, chamada geração Z, que tem uma nova formação e uma nova forma de pensar os sistemas de saúde, né? O mundo como um todo, mas também a saúde. Esse novo jovem, essa geração Z, que nasceu entre 99 e até hoje, ou seja, são pessoas que já estão ali com 20, 22, 23 anos e que já estão entrando no mercado de trabalho. E essas pessoas têm um perfil de utilização completamente diferente do que a gente vinha acompanhando até hoje. Então, muitas pessoas queriam, como um principal desejo, né, do brasileiro, era ter um plano de saúde. Então, a pessoa já começava a trabalhar e já começava a se preocupar com um plano de saúde, porque quando chegar com uma certa idade, vai começar a precisar usar e vai precisar ter esse plano, né? Esse jovem de hoje, ele não se preocupa tanto com isso. Ele se preocupa muito mais em ter recursos à sua disposição quando ele precisar, mais baratos, e deixar a preocupação com o plano de saúde mais lá para frente, quando ele tiver 40, 50 anos. Então, esse jovem, ele quer ter uma boa academia, uma boa a orientação alimentar, ele quer ter um controle do sono, ele quer ter suas atividades físicas. Quando precisa, ele aciona um aplicativo e faz uma consulta online, com um psicólogo, com um médico. Se ele precisar de alguma coisa, ele paga um examezinho ali laboratorial, porque o jovem não está muito preocupado com internação, com uma doença mais crônica. E aí, isso muda radicalmente como essas pessoas vão consumir saúde nos próximos anos. Será que elas vão todas quererem ter plano de saúde? Óbvio, quando elas vão arrumar um emprego e a empresa dá um plano de saúde, isso é um diferencial. Mas ela pagar do bolso um plano individual, talvez ela deixe para mais tarde, diferente das gerações mais antigas. Tá? E a preocupação dessa geração é muito mais com qualidade de vida, onde ela vai trabalhar, se ela pode trabalhar de casa ou não, se ela pode ter horários flexíveis, trabalhar mais à noite, menos de manhã, para ela poder fazer suas atividades. E esse jovem tem uma preocupação muito grande com saúde mental. Então, todas essas doenças mentais e situações de saúde mental vêm aflorando muito
principalmente depois da pandemia, que se tornou isso muito evidente. A pandemia ela só evidenciou isso para a gente, né? E uma outra coisa é a mudança do perfil mesmo das pessoas. Então, essa questão de diversidade que vem permeando muito a nossa sociedade traz uma mudança de perfil. Será que os nossos profissionais estão preparados para lidar com essa diversidade, né? Então, uma pessoa trans que originalmente, né, tem uma genética masculina, mas que agora tem um fenótipo feminino e ele procura um ginecologista para tratamento, esse ginecologista precisa estar preparado para estar tratando uma pessoa com fenótipo feminino, mas com uma origem genética e órgãos masculinos. E vice-versa, né? Será que os nossos pediatras estão preparados para atender crianças com vieses de orientação sexual cada vez mais cedo, crianças chegando com 8 anos de idade no consultório, dizendo que ele não é um menino, ele é uma menina, ou que ele é uma menina e não um menino, enfim, né? Então, outro dia eu até estava ouvindo um podcast de médicos falando sobre isso, né? Poxa, agora a gente vai precisar ter uma especialidade que lida com esse assunto, e os médicos falando, não, completamente errado. O ideal é que todas as especialidades existentes hoje estejam preparadas para lidar com esses assuntos. Porque os pacientes vão precisar de todos os especialistas, e todos os especialistas precisam estar preparados com essa questão. E isso não tem só uma questão de viés sexual, mas tem um viés também racial, de origem, religioso, enfim, toda essa questão da diversidade e inclusão que permeia todas as empresas, inclusive os nossos hospitais, as nossas clínicas, os nossos laboratórios, e que a gente tem que estar preparado. Isso muda o mundo radicalmente. Doutor Fernando, só assim, a gente está falando da geração Z aí, né? E eu percebo assim que hoje o trabalho também. Então, hoje, trabalho remoto, surgem novas patologias, não sei se novas, acho que já existiam novas doenças, mas a forma de abordagem também é diferente. Eu creio que a adaptação tanto hospitalar quanto médico ou quem trabalha numa unidade de saúde, né, com essas pessoas, eu acho que muda, eu acho que isso já vem, né, mas a impressão que eu tenho, né, olhando distante, é que mudou o comportamento das pessoas dessa geração e também o comportamento do profissional. Exatamente. É uma mudança completa de todos os atores, né, na saúde. Então, aquele profissional que ele quer se tornar um pouco avesso a isso, ou ele não quer enxergar isso, ele vai acabar ficando para trás. Aqueles serviços hospitalares que não se prepararem para atender todos os tipos de públicos, desde os mais tradicionais que a gente sempre atendeu, até esses agora mais atuais, como a geração Z e toda essa questão de diversidade, vai estar para trás, vai estar totalmente despreparada e perdendo clientes, e perdendo receita, e perdendo, inclusive, nome e tudo mais no mercado. Então, a gente vê eu dou muitas aulas, enfim, muitas palestras, cursos, consultorias, e vejo uma resistência muito grande, às vezes, de determinados profissionais ou determinadas empresas, hospitais, laboratórios, mas eu acho que mais do que você ser resistente, é talvez você querer entender melhor esses assuntos e surfar esses assuntos juntamente com todo o mercado. Tá? Então, eu acho que esse é a toada, tá, Lucas? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com todas essas situações que eu venho passando para vocês, e algumas mais que eu vou falar, e aproveitar nos nossos planejamentos e incluir tudo isso como pontos importantes para a gente se preocupar. Tá? Bem lembrado aí tudo que você colocou. Então, os profissionais têm que estar realmente muito preparados para isso. E assim, por exemplo, eu estava num plano de saúde, eu era executivo de um plano e era responsável por programas de prevenção nesse plano, né? Programa de diabetes, hipertensão, dislipidemia, programa de gestantes. E aí surgiu uma questão sobre isso, né? A gente tinha um programa de gestante chamado Mommy Care. E aí começou a chegar uma série de demandas, queixas, críticas, falando, por que Mommy Care? Se nós somos um casal de 2 homens com uma criança. E aí a gente começa a se pensar e fala, caramba, como é que a gente não pensou nisso, né? E aí o programa todo era estruturado para orientar a mãe, o pai, ao longo da gestação, para o parto, para uma amamentação, e aí chegam queixas, críticas e demandas falando, mas espera aí, eu não tive gestação, eu adotei uma criança. Como é que eu lido com a adoção e eu não preciso saber tudo isso sobre gestação e parto?
Aí você fala, nossa, a gente não pensou nisso também. Né? Em situações como, por exemplo, barriga de aluguel, quais são as preocupações dali para frente, pós-parto, né? da mãe que está cedendo a criança. Então, enfim, são novas questões que talvez os segmentos de saúde não estivessem preparados num determinado momento. A área de cadastros dos nossos hospitais, laboratórios, planos de saúde, estão preparados para ter um nome social? A pessoa tem um fenótipo, mas ela quer ser chamada por um outro nome, que é diferente do nome que está ali no RG, no CPF, no documento da pessoa. Então, todas as áreas de tecnologia têm que ser envolvidas, áreas de cadastro, RH, enfim, tudo muda. Isso, a gente fala assim, mas isso é simples. Não é simples. Vai conversar com o pessoal da sua área de TI e veja qual a dificuldade em fazer a criação de um campo novo, a vinculação de uma pessoa com um nome diferente. Todas essas questões, muitas das empresas estão passando, nesse momento, essas adaptações. E isso mexe com todo o nosso planejamento, todos os nossos custos e tudo mais. Ok? Só para dar alguns exemplos de como isso mexe com a gente. Ok? Outra coisa que vem mudando muito nesse perfil de paciente é que ele está mais preocupado agora com a sua saúde e como ele vai ser atendido. Antigamente, a gente escolhia um hospital, um serviço, porque ele era bonitão, tinha um piano bar, uma boa recepção, um quarto lindo, de hotel. Agora, a gente quer saber se eu vou ser bem atendido pelo médico. Será que vão me acolher? Será que vão me tratar como uma pessoa, não como um número? Será que vão ter um tratamento individualizado? Será que vão me explicar o que vão fazer em mim, ou na minha família, na minha mãe, no meu filho? Será que eu vou ter um atendimento personalizado? Né? Então, quando a gente olha o que as pessoas vêm demandando, cada vez mais elas querem uma experiência melhor. Elas querem ser atendidas como pessoas. Né? Então, se vocês olharem tanto no gráfico aqui, elas procuram serviços onde ela vai ter uma boa experiência, seguido de decisões médicas cada vez mais racionais, equilibradas e que expliquem ao paciente o que está acontecendo, uma reputação hospitalar e deixando para o fim aquela questão do lugar bonitinho, localização. Quando você olha na tabela, olha o que eles querem, serem tratados como pessoas, uma equipe que ouve, dedica tempo ao paciente, ser tratada individual, receber comunicação, sentir-se informado, ser envolvido no cuidado e no tratamento. Essas questões trazem toda uma questão de experiência do cliente que muitos serviços hospitalares, médicos, não estão preparados ainda. Pleno século XXI. Esse movimento começou nos Estados Unidos na década de 90, começo dos anos 2000, e vem ganhando força muito grande em todo o mundo, e no Brasil esse conceito chegou ali em meados dos anos 2000, e muitos hospitais se prepararam e estão se preparando em relação a isso. E eu digo que existem 4 grandes pilares importantes quando a gente fala de experiência do paciente. Um deles é segurança. É se preocupar se não está trocando o remédio, se não está levando o paciente para o centro cirúrgico para uma cirurgia errada, deixar o doente cair da maca, deixar o paciente ser mal atendido, uma espera grande. Então, o serviço de saúde tem que ter protocolos, tem que ter regras, tem que ter segurança, a equipe tem que se conversar, ter uma linguagem única. Quantas vezes a gente sai, está internado num quarto hospitalar, chega o médico e fala uma coisa, sai o médico, entra a enfermeira, fala outra, sai a enfermeira, entra a nutricionista, fala outra coisa, e fala, caramba, pessoal, será que eles não se falam? Será que eles não olham o meu prontuário, Então, esse primeiro pilar da experiência tem a ver com isso, com equipes se conversando, protocolos e segurança. O segundo pilar tem a ver com cuidado centrado no paciente. Aquilo que eu falei, paciente no centro e a gente atendê-lo de uma melhor forma possível. Que ele tenha uma experiência, que ele saiba o que está acontecendo, a gente explicando a cada momento do tratamento, porquê de cada tratamento, cada remédio, químio, cirurgia, e ele decidindo junto com os profissionais. Isso aqui é o cuidado centrado no paciente. Para um acolhimento e apoio à decisão, de tudo que ele vai ter que passar dali para frente, e isso envolve mudança de cultura de todas as pessoas do determinado serviço hospitalar, clínica, laboratório, plano de saúde, enfim, todas as pessoas vão ter que passar por uma mudança de cultura, desde a mais simples colaborador do hospital até o mais alto escalão, e indo para o quarto pilar, que é melhorando a jornada desse paciente ao longo do tratamento.
Será que eu posso diminuir atrito, fricção? Será que eu preciso ter tanta burocracia no atendimento? Ou será que a gente pode trazer uma transformação digital para facilitar o atendimento do paciente durante a sua jornada, desde que ele tem um sintoma, vai fazer um diagnóstico, exames, começa a tratar, interna, cirurgia, UTI. Será que a gente pode facilitar esse processo, essa jornada toda? Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala de protocolos, basicamente. Quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, é trazer o paciente ciente das suas doenças e seu tratamento. Isso envolve muito uma mudança do perfil médico e do enfermeiro, principalmente. Quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de cultura das organizações. Será que as organizações estão centradas e equilibradas numa cultura voltada a acolher bem o paciente? E quando a gente fala de jornada, a gente fala de transformação digital e facilitação do processo. Ok? O item mais difícil aqui, gente, alguém quer se arriscar a me dizer qual é? É a mudança de cultura. É a questão do acolhimento. Porque protocolo a gente implanta. Trazer o médico e falar, médico, enfermeiro, agora você precisa explicar melhor as doenças, envolver o paciente no tratamento. Ele tem uma resistência, mas ele vai, aos poucos ele vai. A questão da transformação digital é muito de investimento, de área de tecnologia. Agora, o da cultura é uma das coisas mais difíceis que a gente tem em todos os segmentos empresariais. E essa questão do acolhimento, às vezes, fica uma coisa muito etérea, sabe? Do que é acolhimento? O que é entender? O que é ouvir o meu cliente? Isso tem muito a ver com empatia. E quando a gente fala de empatia, eu gosto de trazer um videozinho curtinho, né, que explica um pouquinho sobre isso, e eu gostaria que vocês ouvissem rapidamente, e eu só quero que vocês me deem um joinha se o som está saindo aí para vocês, ok? Me deem um joinha para ver se o som está saindo. Estão ouvindo? Não? Não. So what is empathy? Agora Não? sim, sim, sim. Ah, tá. Então, só voltar um pouquinho. What is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então,
que eu quero trazer com isso é o seguinte, que esse módulo de acolhimento, ele é um dos mais importantes e o mais negligenciado pelas organizações. Geralmente as pessoas fazem todo o resto e esquecem desse. E isso perpassa por toda uma questão cultural hospitalar, e que depende com que todos os escalões da empresa entendam, passem por isso. Então, esse módulo exige treinamento, capacitação, constante conversa dos times, constante mudança nos hábitos de atendimento dos pacientes, né? E isso envolve cultura, tá? Então, a gente perpassando todos esses pilares, a gente entende que isso é uma coisa que vem mudando radicalmente todos os serviços de saúde no mundo e no Brasil também. Ah, Fernando, mas isso eu preciso de investimento, eu vou precisar investir muito em treinamento, em protocolo, em tecnologia. Infelizmente, assim, se você quiser continuar com o serviço, prestando serviço e competindo no mercado que é muito competitivo, infelizmente você vai ter que investir um pouco sim, né? Vai ter que repensar em todos esses itens. Por quê? Porque o público está mudando, o perfil está mudando, as pessoas estão diferentes, né? Existe toda uma questão de envelhecimento, diversidade, geração Z, que a gente vem falando aqui. E eles vão exigir essas mudanças aqui todas, ok? E aí, transformação digital, né? O que é isso? Ah, é pegar minha papelada e digitalizar tudo. Não, não é isso. Transformação digital tem muito mais a ver com repensar os nossos processos. Será que aquele processo onde você pede para o paciente internar para uma cirurgia às 10 da manhã e pede para ele chegar às 7 horas da manhã, ele chega, fica 1 hora esperando. Quando ele é atendido, as pessoas vão ver os exames, os relatórios, vai ver que está faltando a liberação do convênio. Aí fica ligando para o convênio na frente do paciente, o paciente liga lá também, me ajuda aí. Quando vai ver, já é 10 horas da manhã, o paciente ainda não internou, o médico chega, bravo, vai ter que remarcar a cirurgia para a tarde, remarca para as 4 da tarde. Quando vai ver, meio-dia, consegue liberar a internação. Quando o paciente vai internar, não tem leito. Aí o paciente tem que ficar mais 2 horas esperando vagar um leito. Quando vai chegar a cirurgia 4 horas da tarde, o paciente não está preparado, vem um anestesista no quarto, não foi feito o preparo. Aí joga a cirurgia para 7 da noite. Enquanto isso, o paciente está em jejum desde o dia anterior. Aí a cirurgia vai ocorrer às 7 da noite. Vejam, olha quanto desgaste, quanto atrito, quanta coisa errada. Será que a gente não pode repensar isso? Será que a gente não poderia ter feito um check-in num dia anterior, onde o paciente já pudesse mandar algumas fotografias dentro de algum aplicativo para a gente verificar se está tudo ok? Ele tem cirurgia às 10, olha, chega às 8h30, seu leito já vai estar te aguardando, você já vai direto para o seu leito. Chegando lá, já é feito o preparo, 9h30 o paciente está pronto para ir para o centro cirúrgico. Sabe? Então, assim, as coisas poderiam ser diferentes. E a gente, às vezes, não pensa, a gente entra num automático, mas sempre foi feito assim. Né? Por que mudar agora? Né? Então, a transformação digital vem por isso. Ela vem trazendo uma série de tecnologias, né? A gente chama de TD, transformação digital, que são prontuários eletrônicos, né? Os Electronic Medical Records, né? Os EMRs, telemedicina, aplicativos, questão de interoperabilidade para os sistemas se conversarem, os usáveis, né? Fitbit, Apple Watch, wearables, Big Data, análise de dados, inteligência artificial, e uma série de situações tecnológicas que vão melhorar os nossos serviços. Por que isso tudo está surgindo? Está surgindo porque por trás disso tudo existem fatores que estão fazendo essas coisas terem que ser incorporadas. Né? As pessoas vêm buscando por mais conveniência, por mais facilidade, por uma melhor experiência, que a gente já comentou. Né? Existe um avanço tecnológico aí no mercado, então por que não incorporar e facilitar as nossas vidas? Não só para os pacientes, mas também nós, como administradores. Existe uma eficiência e redução de custos a gente incorporando essas tecnologias, né? E isso talvez trará uma mudança cultural tão esperada para a gente poder acolher melhor o nosso cliente, né? E regulamentações e políticas que vêm surgindo. E por trás disso tudo, existem 2 grandes fatores, que o mercado está mudando muito rápido e a gente precisa se adaptar e precisa ter um financiamento melhor dos nossos custos. Então, veja que a transformação digital, ela se encaixa perfeitamente numa necessidade que os serviços de saúde vão ter que executar nos próximos anos. Então, vamos colocar isso na nossa conta quando a gente for fazer o planejamento. Ok? E um outro conceito que vem surgindo é o conceito de e-patient. O que é o e-patient? A gente tendo toda essa tecnologia e colocando essa tecnologia à disposição do paciente,
a gente pode dar uma boa orientação para ele, o que está acontecendo com ele, o que ele vai ter que passar, quais são os tratamentos que ele vai ter que fazer, quais os medicamentos ele vai ter que tomar e por quê. E ele vai se empoderar da sua saúde, de uma forma que a gente nunca fez no passado com eles. Então, o paciente vai ficar empoderado, equipado, engajado no seu tratamento e habilitado a passar por tudo que ele vai precisar passar nos seus tratamentos. Então, esse movimento de e-patient é um movimento que começou com os pacientes nos Estados Unidos, começando a questionar os médicos, os enfermeiros, os físicos, nutricionistas, por que você está me fazendo isso? Por que eu vou ter que fazer aquilo? Por que não tratar de outra forma? Eu vi um negócio na internet, por que não? Esse e-patient é a gente envolver o paciente. Então, o paciente está se tornando cada vez mais empoderado nesse movimento. Então, veja, experiência, transformação, envolvimento, engajamento do paciente, mudança do perfil, inclusão, tudo isso, envelhecimento, são fatores que têm que fazer parte do nosso planejamento. E mesmo com tudo isso, mesmo com todos os investimentos que a gente vem fazendo, a nossa saúde vem passando por prejuízos em cima de prejuízos em todos os setores. Agora, esse mês passado, saiu dados aqui de prejuízos bilionários nos nossos planos de saúde. Com certeza, os hospitais estão passando por dificuldades, as clínicas, os laboratórios, os profissionais, toda a cadeia. Ou seja, é uma cadeia onde ninguém ganha. Nem o paciente está satisfeito com tudo que está acontecendo. Será que não está no momento da gente repensar e replanejar os nossos sistemas? Diante disso, né, a gente ainda tem grandes fusões, aquisições acontecendo desde 2015, quando surgiu a lei que liberou a entrada de capital estrangeiro no Brasil, e muitos estrangeiros vieram comprando hospitais, os planos de saúde, clínicas, laboratórios, e a gente começa a ter uma concentração, e isso vem, às vezes, trazendo achatamento de preços, de valores para os profissionais, mas também, em contrapartida, uma evolução tecnológica, evolução de gestão, indicadores, metas e resultados. Então, a gente tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. E isso também é uma grande tendência no nosso mercado, que não vai parar por aí. Só teve uma redução em 2021 aqui no gráfico, porque nós tivemos a pandemia. Porque já retomou a questão de fusões, aquisições e entrada de capital estrangeiro. Ok, pessoal? Fazendo esse breve cenário, quem é esse nosso mercado? São pessoas, como nós, físicas ou jurídicas, através de empresas, que compram planos de saúde, que, por sua vez, compram serviços médicos, hospitalares, laboratórios, home care, clínicas, atendimento pré-hospitalar, para prestarem serviço para essas pessoas. Esse ciclo é regulado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nesse ciclo, ainda temos um corretor de benefícios, que intermedia as relações entre empresas e planos. Temos os auditores, consultores e reguladores que intermediam as relações entre as operadoras e os prestadores. Temos ainda a indústria farmacêutica de devices, que produz equipamentos e remédios para os prestadores, que também vendem no varejo através de farmácias ou de listas de descontos, PBMs, né? E esse ciclo de cima é regulado pela nossa Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as pessoas ainda têm como comprar serviços que não estão inclusos, às vezes, nos planos de saúde, né? Como Employment Assistance, que são as empresas que contratam, saúde ocupacional, wearables, cartões de desconto para clínicas populares, e-health, tantos aparelhos e devices, né? E quem ainda aparece nesse cenário, às vezes, é a mídia, né? Falando mal de plano de saúde, de hospital, na televisão, e quando ninguém se resolve, ninguém se ajeita, entra o doutor de preto para resolver as situações jurídicas, né? Nas NIPs, nas liminares e tudo mais. Então, é um mercado bem complexo. E quem paga por toda essa conta, gente? As pessoas e as empresas. É daqui que sai todo o dinheiro para o financiamento desse mercado, ok? E ainda tem o SUS, que muita gente usa as 3 esferas, né? Primária, secundária e terciária do SUS, que quem regula é o OMS, Ministério da Saúde, e que faz uma interface com o sistema privado. Quando a pessoa tem um plano de saúde e usa o SUS, ainda existe o ressarcimento ao SUS, e, às vezes, o SUS precisa dos recursos dos prestadores quando não tem recurso disponível. Por exemplo, no caso da pandemia, a gente viu muito isso, usando os recursos do setor privado. Então, são sistemas que, apesar de parecerem totalmente separados, eles têm um intrinsecamento ali em alguns momentos.
Esse é o nosso mercado, quando a gente fala de mercado da saúde. E cada pessoa aí puxa a sardinha para o seu lado, né? E é aquilo que a gente fala, se todo mundo puxar olhando só o seu umbigo, onde fica o paciente nessa história? Onde fica o ganho de cada um? É um sistema onde, na verdade, a maioria perde, né? Então a gente precisa rever esse sistema. Perfeito? E por que a gente precisa planejar a saúde? Por quê? Porque a gente precisa ter foco no nosso negócio. Né? Não dá para sair atirando por tudo que é lado, a gente precisa ter foco. Poxa, eu sou um hospital especializado em ortopedia, então eu vou fazer a melhor ortopedia do mundo. Né? Eu sou um hospital que faz cardio-ortopedia e maternidade. Perfeito, então você tem também ali 3 fontes de renda, 3 fontes, vamos focar nessas 3 fontes. Né? Vamos adaptar as mudanças que estão vindo no mercado, tudo isso que a gente falou, experiência, empatia, cuidados, protocolos, envelhecimento, perfil novo, inclusão, tudo isso que a gente falou, entrada de investidor, aquisição, fusão, né? Vamos alocar eficiente os recursos, vamos tomar decisões pautadas em razão, em coisas palpáveis, em indicadores, né? Vamos precisar engajar a equipe toda para uma mudança cultural, para uma mudança de treinamento, evitar desperdício, né? E nós vamos ter que monitorar esses resultados continuamente. Então, esses são os principais motivos pelo qual a gente precisa planejar, né? E quais são os principais passos? Existem muitas ferramentas no mercado para a gente fazer planejamento, mas, basicamente, todo planejamento passa por uma análise da situação atual. A gente vai olhar qual é a nossa infraestrutura, os nossos recursos humanos, tecnologia, concorrência, tendências, né? Para definir onde a gente quer ir, onde a gente quer estar daqui 5, 10 anos, né? A gente pode fazer planejamentos mais curtos, onde eu quero estar daqui 1 ano, onde eu quero estar daqui 3 anos, onde eu quero estar daqui 5 anos. Mas a gente precisa ter um caminho, uma visão de onde a gente quer estar, senão a gente não consegue sair do lugar. E para a gente saber onde a gente quer estar, a gente precisa entender tudo isso que a gente falou de cenário para vocês. Para depois a gente definir objetivos. Tá, então para chegar lá onde a gente quer, eu tenho que fazer tal, tal e tal coisa. Que são as nossas metas, os nossos objetivos, e que a gente vai medir através de indicadores para saber se a gente está chegando lá ou não. Tá? Então, todo o planejamento passa por essas 3 fases de análise da situação, de definição de metas e objetivos onde a gente quer estar, para a gente poder chegar lá, medir e saber se a gente está no caminho ou se a gente precisa redirecionar no meio do caminho. Tudo bem, pessoal? Todo mundo quietinho aí? Eu não vejo ninguém? Não sei se as coisas estão indo bem. E existem várias ferramentas, né? Como eu disse. Então, e vários passos, né? A gente pode ter uma análise de ambiente, a gente pode formular estratégias com base em tudo que a gente está vendo acontecendo no mercado, a gente pode implementar planos estratégicos, definir responsáveis, engajar os times, pôr prazos para entregas, né? Alocar bem os recursos. Então, isso tudo a gente só consegue fazer se a gente tiver uma análise da situação, uma definição de objetivos, né, e de metas. Aí a gente vai analisar os ambientes, formular estratégias, implementar e medir para ver se a gente está atingindo. Então, todo o planejamento passa por essas 7 etapas. Ok, pessoal? Eu não estou entrando muito em detalhe, porque muitos de vocês devem executar essas coisas como um todo, né? Mas é importante saber, e eu vou deixar essa aula para vocês, quais são os passos necessários e autoexplicativos do que tem que ser feito, né, em cada cenário que vocês encontrarem, que é o item 1. E aí vocês vão seguindo, né? Agora, então, eu vou fazer onde eu quero estar, eu vou saber quais os itens eu quero medir, como é que eu vou formular a minha estratégia, como é que eu chego em cada passo, né? Para poder depois mensurar se está tudo indo adequadamente. Fernando, que ferramentas existem no mercado para a gente fazer isso? Né? Existem várias. Eu vou elencar aqui algumas para vocês e depois a gente vai dizer qual a melhor sequência. Mas existe o Balance Scorecard, que ele é muito focado na questão financeira das organizações. Para quem está querendo mais focar em questões financeiras, é uma boa ferramenta. Existe o outro, que é o SWOT, que é a análise de ameaças, oportunidades, né, e tudo mais, que faz parte, é uma ferramenta que a gente usa, às vezes, no meio do planejamento, mas ela não é o planejamento em si.
e nós vamos enxergar que às vezes a gente vai precisar mais de uma dessas ferramentas para a gente fazer um planejamento. O modelo de Porter quer analisar 5 forças de Porter, né? Os concorrentes, os entrantes, a situação, tem muito a ver com isso de cenários que a gente falou aqui. Ferramentas específicas de planejar mesmo a situação, né? Se é um movimento tático, estratégico, normativo, enfim, a gente usa o PES, que é uma das estratégias. Existe uma outra ferramenta que é o Canvas Model, aqui muito mais para quem está querendo empreender, começar um negócio ou começar uma unidade de negócio nova dentro de um hospital. Ah, o meu hospital nunca teve uma unidade de uretrolitotripsia. Vamos montar? Vamos. Então, vamos montar como se fosse um modelo de negócio novo. Quem vai ser esse cliente? Como é que nós vamos vender esse serviço? Né? Como é que a gente vai estruturar? Quais os recursos? Aí o Canvas serve muito para isso. A metodologia OKR é fantástica para a gente definir indicadores e objetivos através, né, de coisas palpáveis. Então, eu quero crescer 40% em 5 anos. Eu quero ser um dos 5 melhores hospitais da cidade X em 5 anos. Eu quero que meu serviço seja o melhor serviço de cardiologia do município em 3 anos. Então, você põe uma regra, uma visão palpável de onde você quer chegar, você cria indicadores para medir se você está chegando lá, e esses indicadores são repartidos por toda a organização para que todos estejam engajados dentro disso, né? Existe uma outra metodologia que é a PESTEL, que também faz mais ou menos a mesma coisa de análise de cenários políticos, econômicos, sociológicos. Modelo de PDSA, que é você ver constantemente se a roda está girando, está evoluindo, e o que você vai ter que mudar às vezes no meio do caminho, para redirecionar o seu planejamento. Existe ainda metodologia de cenários, que é a que eu gosto muito, que eu fiz com vocês aqui, que é essa questão de analisar o cenário para começar o planejamento. Desenho de mapa estratégico, depois que você desenha o cenário, né? Para quem está inovando e criando coisas novas dentro da organização, aplicativos, serviços tecnológicos, existe um funil de inovações, e também tem a metodologia de gestão de processos. Vamos rever todos os nossos processos dentro da empresa, que é muito importante para a transformação digital. Então, seja, eu trouxe 12 metodologias, cada uma se encaixa com uma coisa. E como usar isso tudo, Fernando? A gente deve usar, vou pular um pouquinho isso aqui, mais ou menos dessa forma. Começa por análise de cenários e Canvas, dependendo se for uma coisa inovadora, você usa o Canvas. Se for uma coisa que você quer planejar o seu hospital, faz uma análise de cenários, como a gente fez. Depois, usa uma dessas 4 ferramentas, ou 2, se quiserem, SWOT, 5 forças de Porter, ou PESTEL, ou PES, para você analisar como está o seu serviço agora. Como é que está a cultura? Como é que está a ameaça, as oportunidades? Como é que está a equipe? Está engajada? Não está? Cenário político, cenário econômico, né? Com base nessas ferramentas, vocês fazem esses levantamentos. Para ir para um passo 3. Desenhar um mapa estratégico de onde vocês querem chegar e como vão chegar. Talvez revendo processos, se for uma coisa de inovação, um funil de inovação. Depois, definir indicadores e metas, responsáveis e prazos para entregar essas metas, que o OKR serve para isso. E, por fim, no 5º passo, uma análise constante e manutenção e monitorização de todos os resultados constantemente. Então, existem ferramentas para cada momento do seu planejamento. Fernando, então você quer dizer que o planejamento são mais ou menos essas 5 fases? Sim, exatamente isso. E em cada fase, talvez você precise utilizar uma dessas ferramentas para você planejar onde você quer chegar. Perfeito, pessoal? Eu trouxe aqui um exercíciozinho que a gente costuma fazer com os alunos, de cenário de mundo e Brasil, o que a gente enxerga hoje, e depois trazendo um cenário para a saúde, né? O que está acontecendo na nossa saúde do Brasil, e com base nesses cenários, começar a fazer um planejamento estratégico, né? Talvez o nosso tempo já esteja aí meio corrido, e eu deixo esse material para vocês pensarem, né? O que está acontecendo no Brasil? Né? O que está acontecendo no mundo? Guerra, inflação, cadeias de suprimento, itens importados crescendo, inclusão nas empresas, mudança do perfil das pessoas, tudo isso que a gente falou, né? Envelhecimento da população. E na saúde?
os pacientes querendo mais experiência, eles empoderados, eu vou precisar investir nos meus hospitais, eu vou precisar investir em equipe, profissionais mais capacitados, que saibam fazer gestão, talvez eu precise focar em serviços que me tragam maior receita e maior margem, os hospitais aumentando a auditoria por conta de um custo maior, a fusões e aquisições acontecendo no setor, perfeito. Com base em todos esses cenários, que ferramentas eu vou usar e qual o caminho que eu vou seguir para fazer um bom planejamento. Né? E com base nisso, seguir as regras do planejamento. Né? Não adianta reunir a equipe, juntar todo mundo, fazer tudo isso e depois ninguém olhar esse planejamento. Esse planejamento é uma coisa diária, que a gente tem que estar todo dia olhando. E uma das ferramentas que ajuda a gente a ter esse olhar diário, semanal, mensal, é o OKR. Eu sugiro que vocês se aprofundem nessa tecnologia do OKR, que é uma das metodologias mais interessantes de todas para planejamento estratégico. Beleza, pessoal? Eu abro para dúvidas e perguntas, né? E deixo uma frase aqui do fundador da Rede D'Or, Moll, que fala que quem pretende permanecer no mercado de saúde tem que se preparar agora mais do que nunca. Né? É um mercado novo. Não é um mercado para amadores, né? É um mercado de quem tem que estar muito preparado. Ok, pessoal? Então, dúvidas, críticas, angústias, comentários, fiquem à vontade aí. Muito bom. Se o pessoal quiser perguntar, eu vou só lembrar, viu, doutor Fernando, que nós vamos deixar no YouTube, eu sei que o pessoal vai, deixa eu abrir para o senhor Eliseu aqui, o senhor vai falar alguma coisa. Mas a gente vai deixar para o pessoal, eu acredito que lá também, eu vou até passar para o senhor depois, o acesso, que eu sei que muitas coisas vão vir, as dúvidas às vezes vão surgindo, né? E aí, se o senhor permitir, é claro, eu vou encaminhando para o senhor, depois o senhor deixa o contato, né? Para que as pessoas possam, de repente, o e-mail, assim, para tirar dúvidas. Senhor Eliseu, o senhor quer falar alguma coisa? Assim, eu acho que foi muito esclarecedor, por isso que eu nem interrompi, só um momento eu interrompi. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui internamente no chat, e a gente estava comentando sobre alguns pontos específicos, né? Eu perguntei sobre a geração Z, o doutor falou sobre os custos, né, assim, sobre as operadoras de saúde, né, que a gente acompanhou, a divulgação, né, de como que foi a dificuldade que as operadoras passam, né? Eu falo porque, Azevedo, a gente até está dentro de um processo, a parte de auditoria ali, então a gente acompanha alguns passos, né? Eu acompanho de fora, o senhor Eliseu mais internamente. O senhor Eliseu, quer falar? Muito boa palestra, doutor, excelente. Precisava só, Lucas, que eu acredito que teria que participar bastante os administradores hospitalares, médicos. A parte que me marcou muito bem, que o doutor falou da abundância que está havendo, né? Uma mulher que adota um filho, o médico tem um programa para gestação e parto, e a mulher que adotou não tem a gestação nem o parto, tem um tratamento diferenciado. Aquela da barriga do aluguel também, né? Ela emprestou a barriga, mas ela não vai criar a criança. Tudo isso são coisas importantíssimas. E além daquela criancinha, um menino de 12 anos chega lá no médico e fala, eu sou menina, não sou menino. Então, será que todos estão preparados? Eu pergunto, né, doutor, como que esses médicos vão tratar isso quando chegar? Seria uma coisa muito importante e ainda está evidente, não tem como fugir disso daí. De um modo geral, a palestra foi excelente, muito esclarecedora. Bom, obrigado pela participação, doutor. Obrigado a vocês. Só fazendo um comentário, senhor Eliseu, as empresas estão se preparando, fazendo cursos para os seus profissionais. Tanto as operadoras, alguns hospitais eu já vi fazendo isso, clínicas mesmo, para os seus profissionais ali na clínica, desde a recepcionista, administrador, para entender toda essa questão de inclusão, de termos, como que se usa, o que é um cis, o que é um trans, o que é um homo, o que é, enfim, né, o LGBTQI, mais todas aquelas siglas, para que você possa atender melhor o paciente, tá? Entender e saber qual, né, o cuidado que você vai precisar prestar. E em relação à experiência e mudança dos programas, as empresas estão passando por uma revolução de treinamentos e capacitações
para todos esses itens novos que estão surgindo na saúde, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente entender esse movimento de que quem não preparar, quem não tiver preocupado com esses assuntos, vai ficar para trás em muito, muito curto espaço de tempo aí. Eu acho muito importante, e é um caminho sem volta, doutor. O problema está aí já, né? É lei, não Exatamente. podemos diferenciar, tem que tratar todos iguais, respeitar. Um caso que às vezes pega nós até de surpresa, muitos não querem nem aceitar, mas temos que aceitar. Mas tem os profissionais realmente têm que estar preparados, porque a mãe, o pai, quando vai com a criança, por exemplo, problema de sexo, aí vai no médico, ela espera um conforto e orientação do médico. Agora, Exatamente. será que todos, o senhor falou que todas estão preparadas, assim, parem mesmo que estejam preocupados com isso, meu doutor? Muitos ainda não estão, né? Estão se preparando. Muitos não estão e se recusam até a atender, mas o problema é que esses profissionais estão sendo. A pessoa sai da consulta e vai para a mídia social, né? Acaba colocando mensagem, enfim, atrapalha a vida desse profissional. E esse profissional pode ser processado por discriminação. Então, existe uma necessidade de preparo, né? A rede A partir social hoje é uma ferramenta poderosa também, né? E vem exatamente. ajudar. Mas foi muito bom, doutor. Da minha parte, Azevedo, estou feliz, muito assistir a palestra toda. Embora a gente não há muito assunto, a gente não consegue entender, a parte médica, mas, de modo geral, o planejamento é importantíssimo. Planejamento em toda atividade, né? Como já frisei no início, planejamento é de suma importância. Todos têm que preocupar com o planejamento. Muito obrigado, doutor, pela participação. O Lucas pode encerrar aí agora. Sim. Muito obrigado a todos os Sim. participantes. A Juliana também, o senhor Eliseu antes, a Juliana levantou a mão aqui, eu acredito que ela tem uma pergunta. Também a gente tem um comentário no chat. A Juliana, pode falar. Oi, obrigada. Professor, queria agradecer muito pela troca de experiência. Eu acho que é muito válido, é fantástico te ouvir falar e ver todo o caminho que você fez até aqui. Eu tive quando o doutor Eliseu falou aí sobre o atendimento a alguém do LGBTQIA+, atualmente eu atendi um paciente para fazer um Papa Nicolau. E já não era mais uma menina, era um menino, né? E aí, como é que a gente faz? Então, eu acho que o Ministério da Saúde tem, sim, que implementar mais treinamento para os profissionais. É óbvio que a gente tem a destreza porque a gente entende, então foi mais fácil para mim. Mas e quantos profissionais não conseguem ter esse olhar? Então, acho que é super importante esse lado. E a gente precisa muito mesmo, todos os profissionais precisam planejar, os gestores precisam planejar todo esse atendimento, porque a gente precisa acolher de maneira empática a todos. Gostaria de falar também sobre o planejamento. Eu acho que as ferramentas, elas são excelentes, né? O OKR, então, é essencial, mas voltar toda vez, né? Acho que planejar é isso, não é só pensar no futuro, né? É voltar presencialmente aquilo que a gente está construindo. Não adianta só construir e deixar lá no papel ou no mural, né? Então, é envolver mesmo a equipe e toda vez que tiver um problema, volta na metodologia, volta todo mundo a sentar e pensar junto. Acho que é isso. Muito obrigada, professor. Obrigada por tudo aí. Obrigado a você, Juliana. Obrigado aí por ter indicado também. E a Tatiana falou uma coisa muito semelhante a você aí, Juliana, que é essa questão, né? Não adianta só planejar, mas tem que estar se revisando completamente. Por isso que aquela última ferramenta do PDCA é muito importante, aquele ciclo, de ver se está acontecendo, se não está, o que está sendo feito, se foi feito, qual o resultado atingido, se não atingiu, o que está sendo feito para melhorar o resultado, e assim por diante. É uma roda que você está sempre reavaliando todo o planejamento que foi feito. Então, existem Trabalhando, ferramentas doutor? para momento. Trabalhando do planejamento e ajustando o que for necessário, né? Exatamente. É comum, às vezes, no decorrer. Qual a experiência que a doutora falou aí? Acontece, todos os médicos não estão sujeitos a chegar no consultório, se não estiver preparado. É importante, Lucas, não sei como seria possível uma palestra dessa, focada para os médicos, administradores, se conseguisse, né? O nosso conhecimento nós temos os administradores, fazer uma outra palestra, assim, que é um assunto importantíssimo. O Azevedo está disposto a cooperar no que for preciso. Bora? Não, é isso mesmo. Foi. Eu acho que a participação, né, e as dúvidas vão surgindo. A Tati falou ali a hora da realização, né? Que é a hora do vamos ver e voltar. Mas foi ótimo, assim. A Juliana, a doutora Juliana também. Não sei, a Juliana, eu falei doutora, não sei se é a doutora Juliana, não, né? É enfermeira?
Ela falou Papa Nicolau ali. Eu sou enfermeira de formação, fiz gestão, sou gestora também, mas estou aqui na área. Show, mas eu acho que assim, isso é muito importante. Eu tenho uma visão da minha esposa da área da saúde, mas na gestão, na parte pública, né, SUS, então em UBS a gente vê vários pontos, né, e eu falo porque esse é um assunto muito falado em casa, e foge um pouco, é lógico, da área administrativa, a gente não estou dentro, mas é um assunto importante que a gente vê pouco. O senhor Eliseu falou algo assim que é importante, porque redes sociais, a gente vê pouco falar sobre a evolução e sobre como que nós devemos, né? Acho que assim, tanto o paciente quanto a gestão hospitalar, ou quanto o profissional da saúde. Eu não sei como é que tá, assim, eu sei que eu vejo, acompanho, existem sim muitas capacitações para os profissionais da saúde, né? Mas e a parte administrativa, né? Então, assim, não sei como é que é isso, né? Como é que tá, doutor? Como é isso? Assim, existe? Então, cada vez mais a gente vem percebendo um alinhamento entre a parte técnica com a administrativa, porque é importante, né? É importante você ter uma cultura única, como eu falei, não só para o atendimento, mas para onde queremos chegar. Então, principalmente assim, de duas décadas para cá, né? Dos anos 2000 para cá, depois do advento da ANS, que fez uma série de regulamentações e tudo mais no setor, a gente vem notando que a área administrativa ela tem que estar muito alinhada com a área operacional. Na verdade, a área estratégica ela sai ali da área administrativa e essa estratégia vira tático quando vai para a área operacional. E lógico, quando você está montando o estratégico, traga profissionais operacionais para contribuir. Né? Mas você não vai trazer todo o corpo clínico, médico, enfermeiro, né? 500, 600, não. Você vai trazer os chefes de equipes, as pessoas que são formadoras de opinião, para planejarem junto. Então, sai a estratégia. Da estratégia vira um tático que permeia para toda a organização. Então, essas duas áreas têm que estar muito alinhadas para que as coisas funcionem. Né? Essa coisa só de, vamos planejar como é que vai funcionar o pronto-socorro, sem estar alinhado com a estratégia do hospital, isso é muito complicado e não dá certo. A gente já viu que não dá certo. Então, tem que estar realmente muito alinhado todas as áreas. Realmente é isso daí, porque não adianta o médico planejar, falar, você tem que ter o apoio administrativo e da diretoria também, da instituição, né? Todo apoio para que o médico possa realizar aquilo que ele planejou. Então tem que ser um trabalho, doutor, conjunto. O senhor falou no final, exatamente, a palavra é isso daí, não adianta só o clínico, o médico querer fazer sozinho, tem que ter o apoio. Não adianta uma administração querer fazer sem o apoio do médico. Tem que estar um conjunto para dar um resultado favorável e precisamos. É isso aí. É isso aí. Bom, eu deixei, para o pessoal que quiser compartilhar, deixei o link do YouTube, onde vai ficar gravado assim que a gente finalizar aqui, eu subo para o YouTube, tá? Azevedo Auditores. A gente vai divulgar os próximos seminários, a gente está fazendo, viu, doutor Fernando, uma vez por semana aí, trazendo alguns assuntos relevantes assim, de diversos assuntos, né? Mas são bem relevantes. Então, o pessoal que quiser acompanhar ali Azevedo Auditoria lá no LinkedIn, ali a gente encaminha as informações sobre os próximos webinários. Quarta-feira a gente tem de novo, a gente vai deixar lá. Agradecer mais uma vez, né, Dr. Fernando Fernandes, que trouxe, assim, eu acho que um assunto muito relevante, algo, né, Eliseu, que encabeçaria algo muito maior do que a gente está hoje fazendo aqui, assim, provavelmente a gente terá alguma outra oportunidade. Lucas, um assunto até que refoge ao nosso dia a dia, né? Porque nós estamos preocupados com a sua, mas esse assunto é evidente, necessário e oportuno. Isso mesmo. Doutor Fernando, obrigado. Pode deixar a palavra para o senhor. Eu deixo meu e-mail aqui no chat, coloquei ali, e fico à disposição caso vocês precisem de algum auxílio, alguma ajuda em algum outro tema. E a quem tiver dúvidas e perguntas e ficou tímido, enfim, de perguntar aqui, fica aí meu e-mail e lá no YouTube depois, se quiserem perguntar, a gente tenta responder, tá bom? Eu agradeço aí. Obrigado. Tá joia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Ótima semana. Tchau, tchau.